Síntese bíblica do livro de Oséias. Vamos agora para o número 2, idolatria e corrupção de Israel. Estudo do capítulo 2, do versículo 1 a 5. No versículo 2, Deus diz: ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Israel estava adorando a outros deuses, por isso Deus lhe deu carta de divórcio. Em Jeremias 3:8, aquele que vai viver lá nos dias do cativeiro, não será levado para a Babilônia, mas viverá lá, ele escreve: e quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Então, por isso que agora, vamos dizer, estão se divorciando lá no cativeiro babilônico, ok? E no versículo 5, então, essa mulher de Oséias, representando Israel, ela diz: irei atrás de meus namorados. A mulher de Oséias faz como Israel, abandona o seu esposo e vai atrás dos seus namorados. Israel foi atrás dos seus deuses. Interessante que toda essa ilustração da vida de Oséias, nós podemos dizer até que ela vai alcançar um certo sucesso, porque olhando na lista dos reis, tá bom? No período que Oséias profetizou, Uzias, ele não fez reforma, ou seja, não tirou os altos. Jotão também não, Acaz também não. O último da lista, Ezequias, foi exatamente o rei que ele resolveu fazer uma limpeza em Israel, né? Tá bom? Ele diz lá no versículo 4 de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Então diz: este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Tá bom? Então, quem vai fazer essa aliança vai ser o último rei sobre o qual, no período no qual o Oséias estará profetizando. Então, apesar de todo esse mau exemplo, Israel vai passar pelo menos por um período de reforma, que infelizmente não será definitiva, sabemos o resultado final, mas ele conseguiu, por um determinado período, conseguir melhorar a situação espiritual de Israel. Número 3, ameaças e promessas de perdão, estudando o capítulo 2, versículos 6 a 13. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão. Versículo 8. Israel não reconhecia a Deus como sendo aquele que lhe alimentava. Confiar em deuses de madeira que não podem salvar. Seguir em procissão atrás das imagens de escultura foi um erro que Israel cometeu e que muitos continuam cometendo. Veja o que diz Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então Israel estava vivendo esse momento, pelo menos aí nos 3 primeiros reis que Oséias está profetizando, não teve resultado. Mas no 4º rei, Ezequias faz uma reforma e, graças a Deus, pelo menos a parte da idolatria, por um período, ela é reduzida, tirada de Israel, melhor dizendo.